Olá, eu sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar início aqui ao RIP versão 2. Modo de configuração do roteamento RIP. Use o comando RIP do roteador para ativar o RIP na versão 1. Então você está aqui no modo de configuração, confit, modo de configuração global, e aí você entra com o comando router RIP. Observa que muda aqui o prompt, né, do roteador, fica config-router. Use o comando router RIP para desabilitar o RIP. Todo comando Cisco, o padrão é que você coloque o no na frente para que ele seja desabilitado. Então, se você tem aqui router RIP para ativar, no router RIP para desativar. Estando aqui no modo de configuração do protocolo de roteamento RIP, se você der um interroga, você vai observar uma série de comandos, tá? Que são comandos de configuração. Alguns dos que nós vamos ver: auto summary, default information, network, passive interface e o version. Muito bem. Então, o que é necessário para que você faça uma configuração do protocolo RIP? No caso, por exemplo, em R1, nós já demos o comando router RIP, está no modo de configuração do protocolo RIP, e aqui ele coloca o comando network 926810 e network 926820. Lembra que eu comentei com vocês que o protocolo de roteamento RIP ele é considerado um fofoqueiro? Então, o que nós estamos dizendo aqui é informando as redes que vão participar desse processo de divulgação, desse processo de fofoca, tá? Ou seja, o network 926810, ele vai começar a divulgar para os outros roteadores que pertencem a esse segmento de rede que a rede 926810 está com ele, que quem quiser mandar algum pacote para essa rede pode enviar para ele. E também network 926820, a mesma forma. Se ele divulgasse só uma das redes, ou só a 926810, ou só a 926820, só essa rede seria divulgada. Então, ele está colocando as duas redes que estão diretamente conectadas a ele vão participar desse processo de toda a rede. Eu só devo colocar as redes diretamente conectadas. Eu não posso falar sobre os outros. Eu tenho que informar apenas as redes que eu conheço, que estão diretamente conectadas a mim. Então, aqui, o 926810 e o 926820 são as duas redes que estão diretamente conectadas a R1 e essas redes podem participar do processo e vão participar porque foram colocadas aqui neste comando network. Então, o comando para o modo de configuração do roteador network ativa o RIP em todas as interfaces que pertencem a uma rede específica. Anuncia a rede nas atualizações de roteamento RIP enviadas para outros roteadores a cada 30 segundos. Então, o RIP funciona dessa maneira, é um vetor de distância que a cada 30 segundos ele pega a rede 1 e 2 e divulga. Olha, eu tenho a rede 1 e 2. Passa 30 segundos, olha, eu tenho a rede 1 e 2. E, obviamente, que ele recebe dos outros, também trabalhando a cada 30 segundos, as informações das redes que eles conhecem, ok? Muito bem. E outra coisa que ele fala é que essas informações são enviadas por gigabit 0/0 e pela serial 0/0/1, ou seja, ele divulga por todas as interfaces que estão participando do processo, ok? Muito bem, verificar o roteamento RIP. Então, com o comando show IP protocols, você vai ter uma saída como esta aqui. Ele vai dizer, olha, o protocolo de roteamento é o RIP. Eu estou enviando alterações a cada 30 segundos e enviarei a próxima daqui a 16 segundos. Eu vou considerar inválida as entradas em 180 segundos e vou retirar da tabela de roteamento após 240 segundos. O que quer dizer isso? A cada 30 segundos ele vai enviar. Aqui no caso, faltam 16 segundos para ele enviar novamente. Mas se ele envia, ele também recebe dos demais roteadores as informações que os outros têm das redes diretamente conectadas aos outros roteadores, não é verdade? E é a cada 30 segundos que elas também são enviadas. Mas ele tem uma tolerância de até 180 segundos, ou seja, 6 vezes o tempo de 30 segundos, 6 vezes 3, 180, 6 vezes 30, 180. 180 segundos para considerar que uma rede que ele aprendeu anteriormente, mas que ele não está tendo mais nenhuma atualização, ele venha a expurgar a tabela de roteamento. No caso, em 180 segundos, ele coloca, ó, essa rede está inativa, porque tem 180 segundos que os roteadores que participam do RIP não estão me enviando nenhuma informação confirmando que essa rede ainda está ativa. E 240 segundos depois, ou seja, 180, quando chegar em 240, o contador, ele vai tirar a tabela de roteamento. Você vai dar um show IP route e essa rede que era acessível não vai mais nem aparecer na tabela de roteamento, ok?
Muito bem, então, ele está enviando a cada 30 segundos, vai enviar daqui a 16 segundos, ele está aguardando para colocar alguma rede inativa em 180 segundos e retirar alguma rede que ele tenha conhecido após 240 segundos da tabela de roteamento. Muito bem, o controle da versão, ele está enviando na versão 1, né? Ele está enviando pelas interfaces gigabit 0/0 e a serial. Ele está enviando na versão 1, mas está recebendo na versão 1 e 2, ok? Quando você ativa 1, automaticamente ele envia na 1, mas recebe das duas. E as redes que estão participando do roteamento é a rede 1 e a rede 2, conforme nós configuramos. Tá? O gateway de próximo recurso é o 92.822, com uma distância de 120, porque a distância de 120 é o padrão para o RIP. Lembra que o EIGRP, a distância administrativa dele é 90, o RIP é 120. E o último envio foi com 15 segundos. Muito bem? O ShowIP Route exibe as rotas instaladas na tabela de roteamento. Então aqui você vai ver, ó, R de quê? Do RIP. Ele aprendeu através do RIP. Lembra que o OSPF vinha o D, do dual, que é o processo, né? Do algoritmo, do dual, lá no EIGRP. Aqui nós temos o R como sendo informativo que essas rotas foram aprendidas a partir do protocolo de roteamento RIP. O O, se fosse um O, seria do OSPF, ok? Muito bem. Habilitar e verificar o RIP na versão 2. E como é que eu faço para trabalhar com o RIP na versão 2? Depois do router RIP, você colocaria simplesmente o version 2. A partir daí, ele vai trabalhar com a versão 2 exclusivamente. Observe que se você ministrar o curso aqui, entrar com o comando ShowIP Protocols, você vai verificar que está sendo enviado e recebido na versão 2 por todas as duas interfaces, a Gigabit Ethernet e a serial 0/0. Recebe e envia o protocolo RIP na versão 2. Então, use o comando modo de configuração versão 2 para habilitar o RIP versão 2. Use o comando ShowIP Protocols para verificar se o RIP 2 está configurado. Use o comando ShowIP Route para verificar se as rotas do RIP versão 2 estão na tabela de roteamento. Muito bem. Desativar o resumo automático. O RIP na versão 2 sumariza automaticamente as redes, os principais limites da rede. Use o comando para o modo de configuração do roteador No Auto Summary para desabilitar a sumarização automática. Use o comando ShowIP Protocols para verificar se a sumarização automática está desabilitada. Você verifica aqui, ó, ShowIP Protocols, mostrando a partir da seção Section Automatic, você vai ver lá que a sumarização está sem efeito, ok? Muito bem. Atualizações RIP são encaminhadas por todas as interfaces com o RIP ativo, por padrão. Só precisam ser enviadas de interfaces conectadas a outros roteadores habilitados pelo RIP. Observe aqui, nós estamos aqui no R1. Quantas interfaces nós temos? Nós temos a Gigabit 0/0 e a serial 0/0/0. A cada 30 segundos, o roteador que possui o protocolo de roteamento RIP versão 1 ou 2 ativado, a cada 30 segundos vai estar enviando as redes que foram determinadas para serem compartilhadas. Ora, ele vai enviar isso por todas as interfaces que estão habilitadas. Vai enviar pela serial 0/0/0, que é interessante porque aqui eu tenho o roteador do outro lado, que eu vou ter que informar esse roteador as redes que eu possuo, mas também quero receber desse roteador 2 as informações para poder colocar na minha tabela de roteamento, perfeito? Mas eu te pergunto aqui, na Gigabit 0/0 tem algum roteador? Seria necessário enviar essas tabelas de roteamento para cá, as informações para cá? Não. Na verdade, é interessante que não sejam, porque se aqui eu tiver espetado um notebook esninfando a rede, eu vou começar a receber as informações de divulgação das redes. Olha, aqui ele tem essas redes e tal. Então, esse sniff se torna perigoso. Então, é preferível que essa interface que não tenha roteador participando do processo de roteamento do RIP, que ele simplesmente não seja enviada. E você consegue isso com o comando Passive Interface. Então, observe aqui, ó. Você dá o router RIP, passive interface na Gigabit 0/0. Ou seja, você está dizendo que das interfaces existentes, a Gigabit 0/0 vai ser uma passiva. Ela não vai enviar não vai enviar informações sobre o protocolo de roteamento, tá? Então tem aqui, ó, ShowIP Protocols, send versão 2, receive versão 2, né? E olha, mostra aqui a interface, ó, serial 0/0/0, enviando e recebendo na versão 2. E aqui embaixo, se você observar, ó, passive interface, Gigabit 0/0, ok? Muito bem.
Então, o comando passive interface para a configuração do roteador para interromper as atualizações da interface. Ainda permite que a rede seja anunciada para outros roteadores. Ok? Muito bem. Propagar uma rota padrão. Pessoal, lembra a rota padrão? Aqui, ó. IP route, a rota dos 4 zeros, né? Qualquer rede com qualquer máscara deve sair pela interface 0/0/1 para dar o salto para 209.165.202.6. Esse aqui é um caso de um link de internet colocado aqui nesse roteador 1. Muito bem. Quando você ativar o router RIP, o que é interessante? Você colocar esse comando, ó, The Full Information Originate. Ora, o que você está dizendo com isso? Você está dizendo que o RIP, além das redes que a gente colocar com o network, ele deve também propagar a rota padrão que ele possui, que esse roteador possui, ok? Então, muito bem, aqui quando você der o Show IP Route Begin Gateway, você vai verificar que a rota padrão está aqui ativa e ela vai participar do envio dessas informações para os demais roteadores, tá? No diagrama, uma rota estática padrão para a internet é configurada em R1. O comando para a configuração do roteador The Full Information Originate instrui o R1 a enviar as informações de roteamento estático padrão nas atualizações do RIP. Nos encontramos na próxima aula.